Então vamos lá, seguindo aqui para mais uma correção. Lembre-se que o nosso último conteúdo foi relacionado a múltiplos, beleza? Então lembre-se, múltiplos é resultado de multiplicações. Então a gente vai fazer multiplicações relacionadas àquilo que a gente pede, tá? Sequência dos múltiplos de 5. Então são resultados das multiplicações de 5. Lembre, a gente falou na aula que o primeiro termo do múltiplo é o que? Sempre zero. Como se você estivesse fazendo 5 vezes 0. Olha aquela velha tabuada que você conhece bem. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10 e assim por diante. Lembre de colocar sempre o M na frente, múltiplos e entre parênteses o valor. Então, múltiplos de 5. A mesma coisa com 8, múltiplos de 8, começa com 0 e vai seguindo. 8, 16, 24, 32, 40. Que é 8 vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5 e por aí vai. Os múltiplos de 12, 0, 12, 24, né? Como a sequência. A sequência dos múltiplos de 20, a mesma coisa. Tá? Assinale os números que são múltiplos de 6. É só você dividir os números que estão aí, dividir por 6. Se eles tiverem uma divisão exata, eles são. 72 é, certo? 132 também, 660. 121 não é porque não dá uma divisão exata, certo? Tem um resto. Invente números naturais que completem corretamente a frase a seguir. Sem indicar um número grande e colocar dois valores que fossem múltiplos. Por exemplo, que aqui 200 ele é múltiplo de 8. Se eu dividir 200 por 8 dá a divisão exata. E 8 é múltiplo de 25. E também o 200 também é múltiplo de 25. Se eu dividir 200 por 25 dá a divisão exata também. Responda aos itens. Os múltiplos de 3 são todos ímpares? Não. Ó, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2, 6. 6 é par, certo? 63 é múltiplo de 9? Sim. 63 dividido por 9, ele é 7. 9 é múltiplo de 63? Não. Porque não é possível dividir 9 por 63 no conjunto dos números naturais. 9 por 63. Se fosse 63 por 9, sim. 42 é múltiplo de 7? Sim. Até porque 42 dividido por 7 dá 6. É uma divisão exata. Beleza? Qual é o maior múltiplo natural de 6 que tem dois algarismos? 96. Tá? É o maior múltiplo de dois algarismos. Quais são os múltiplos naturais de 8 que tem apenas dois algarismos? Ó, a gente vai fazer a conta lá. 8 não é, 8 tem um algarismo só. E aí vai, 16 até o 96. E depois de 96 dá 104. Então já tem 3 algarismos. Quais são os 7 primeiros múltiplos naturais de 7? 0, 7, 14, 21, 28, 35 e 42. Certo? Ó, quando a gente fala dos múltiplos de m, ó, 6 vezes n, ou seja, 6 vezes qualquer número. Se você multiplicar esse número, ele vai dar um resultado exato. Assim como 8, 11 e 15. Considere a sequência dos múltiplos dos números natural qualquer, de um número natural qualquer, diferente de 0, escrita na ordem crescente. Qual é o primeiro termo sempre na crescente? 0. O segundo termo, o próprio número. Isso eu já tinha falado. O terceiro termo é o dobro dele. E o último termo, lembrem-se, eu falei isso na aula, não existe, porque esses termos são infinitos. Múltiplos, as sequências são infinitas, tá? O quadrado mágico é um quadrado com os números, quando a gente soma os números na horizontal, na vertical, na diagonal, ela é sempre a mesma. Ela é chamada soma mágica, ó. 8 mais 1 mais 6 vai dar 15. Se você olhar aí nas outras atividades, todos os valores que a gente colocar aqui vai dar 15. Certo? Então, ó, era pra gente completar o quadrinho e ir observando as letras, ó. Só seguir. A é o 3, é o primeiro múltiplo. B, 6. C, 9. 4, 12. É 15. Por aí vai. Certo? Esse quadrado é mágico? Sim. Porque a soma sempre vai ser a mesma. Se você somar aqui em qualquer lugar, ele vai dar sempre 45. Ó, 18 mais 12, 30 mais 15, 45. 21 mais 9, 30 mais 15, 45. 27 mais 3, 30 mais 15, 45. 24 mais 6, 30 mais 15, 45. Ó, 12 mais 9, 21. 21 mais 24, 45. 24 mais 18, 42. 42 mais 3, 45. Beleza? Então, essa aí fica a correção da atividade. Qualquer dúvida, comentar.
de começar essa aula, eu quero trazer uma dica para você pai, para você mãe, para você próprio aluno mesmo, que esteja aí com dificuldade, tá? O que? Você que tem uma Smart TV em casa, você pode muito bem, eu vejo muitas reclamações relacionadas aos alunos não conseguirem ver as atividades. Mas você que tem Smart TV em casa, você sabia que você pode colocar essa aula na Smart TV sem precisar ir lá no controle, botar letra por letra? Então eu trago essa dica básica aqui, certo? Quando você tiver no smartphone, você abre obviamente o aplicativo YouTube, não é isso? Quando você abrir o aplicativo YouTube, você vai ver esse sinalzinho aqui, tá vendo? Esse sinalzinho indica que eu posso transmitir o que tem no YouTube para a Smart TV sem precisar estar procurando lá. Se eu acho mais fácil no celular, eu aplico isso para a TV. Como? Você vai chegar lá no seu YouTube, você vai ver esse sinalzinho lá. Antes de tudo, vocês precisam estar no mesmo Wi-Fi, certo? Não adianta você estar com 4G no celular e estar conectado à TV no Wi-Fi, não pode. Tem que estar tanto o celular quanto a TV no mesma rede de Wi-Fi, tá? E aí você clica nesse botão transmitir aqui, certo? Quando você clicar nesse botão transmitir, vai aparecer uma opção que provavelmente seja a sua TV. Você clica, demora um tempinho, ela vai passar para a sua TV. Passando para sua TV, você com certeza fica mais fácil até para você dinamizar a aula, você aprender também com o seu filho. Então fica essa dica: abre o YouTube, acha o vídeo, clica nesse botãozinho aqui de transmitir e fica mais fácil, você consegue assistir ela na Smart TV. Beleza? Então vamos lá, depois dessa dica massa aí que eu dei, então vamos seguir com os divisores de um número natural. A gente viu as multiplicações, certo? E aí a gente vai ver agora como é que a gente consegue saber qual é o número divisível por outro. Ó, Ondina fez 12 pães e pretende distribuí-los em caixas nas seguintes condições, certo? Todas as caixas devem ficar com a mesma quantidade de pães e nenhum pão pode ficar fora delas ou sobrar, certo? Veja as possibilidades. A gente pode ter uma caixa com todos os pães, pode ter duas caixas com 6 pães cada um, pode ter 4 caixas com 3 pães, pode ter 6 caixas com 2 pães, certo? Pode ter 3 caixas com 4 pães e pode ter 12 caixas com 1 pão. Qual é a semelhança? Qual é a igualdade nisso aqui? O que a gente tem em comum? Que todos são chamados de divisão exata. A gente tem uma divisão exata em todas elas aqui, certo? Vamos lá, aquela velha canetinha. Ó, porque se eu botei em uma caixa, 12 dividido por 1 dá 12. 12 dividido por 2 dá 6. 12 dividido por 4 dá 3. 12 dividido por 6 dá 2. 12 dividido por 3 dá 4. E 12 dividido por 12 dá 1. Ó, percebeu? Todas não tem resto. Divisões exatas. Ó, resto 0, divisão exata, resto 0. Então esses números que a gente dividiu, ó, 1, 2, 4, 3, 4, 6 e 12, certo? São as quantidades de caixa. A gente pode dizer que é a sequência dos números naturais divisores de 12. Pois a divisão de 12 com qualquer um desses números, ele dá uma divisão exata. Lembra que no múltiplo a gente colocava o M, nos divisores a gente coloca a letra D de divisor, certo? O D12 significa divisores de 12, tá? Ela, perceba, ó, como a gente vê aqui, a Ondina não pode usar 5, 7, 8, 9, 10, 11 caixas, pois sobrariam pães fora, certo? Então, ó, qualquer divisor em toda a sua sequência, certo? Lembra que os múltiplos, o primeiro número é 1, ó, nenhum divisor tem o valor 0, certo? A sequência dos divisores de número natural diferente de 0, ela é finita. Lembra que os múltiplos eram infinitos, que a gente botava reticências no final? Na divisão, os divisores da sequência é finita. O primeiro termo dessa sequência é sempre o valor 1, ó. Sempre vai começar com o número 1, certo? A gente vai depois ver outros valores, mas primeiro sempre começa com 1, tá? Vamos pensar nos fatores. Como é que eu sei que o número é divisível? Para aquela coisa toda. Acompanhe a seguinte situação. Márcia e Flávia obtiveram divisores de 18. Para isso, Márcia escreveu todas as multiplicações de 2 números naturais com o produto 18. Obviamente, 3 vezes 6, não foi preciso colocar 6 vezes 3, né?
Lembra a ordem dos tratores não altera o viaduto? Que a gente fala sempre, a ordem dos fatores não altera um produto, tá? Então, ó, ela botou que 1 vezes 18 dá 18. Então, ó, 1 e 18 são chamados fatores dessa multiplicação. 2 vezes 9 dá 18 e 3 vezes 6 dá 18. Ela percebeu que os números, sempre que aparecem nos fatores, são os divisores de 18. Ó, 1, tá vendo? 2, o 3, o 6, o 9 e o 18. Então, ó, os divisores de 18 são todos esses aqui. 1, 2, 3, 9, 1, 2, 3, 6, 9 e 18. Então a gente pode dizer facilmente que eles são os chamados divisores de 18. Ou que esses são os fatores de 18, que a gente fatora ou divide e acha. Para ser um fator, ele precisa ser uma divisão exata, ou seja, dar resto zero, certo? Em qualquer uma das suas divisões. Tá ok? Eu espero que qualquer dúvida vocês deixem no comentário lá ainda. A gente vai passar essa atividade aqui, tá? Relacionada aos divisores. Preste atenção bastante nessa aqui. Essa aqui tem uma dica, na 15 tem uma dica importante, certo? Em relação aos divisores. Prestem bastante atenção, principalmente nisso aqui, ó. Vocês vão observar que vai ficar bem facinho de resolver. Na aula de quarta a gente já vai aprender essa dica aqui, que vai ficar bem fácil vocês a pegar os divisores, beleza? Um abraço e até mais.